Lucas Paquetá e Pedro jogando juntos. Pois é, a equipe de Lucas Paquetá quer a contratação do atacante Pedro do Flamengo. Conversamos com o atacante do Flamengo também, que estava sendo cogitado para sair do clube, e tiramos aí satisfação com relação a uma notícia que saiu essa semana. Também vamos estar falando sobre a questão do Arrascaeta, né, que sentiu no jogo, na disputa do terceiro lugar, e preocupa aí a nação rubro-negra, mas a gente traz informações aí importantes também sobre o jogador. Tem jogador que pode ficar de fora aí da decisão da Recopa, que preocupa também o departamento médico do Mengão. A gente vai estar falando sobre muitos assuntos aqui. Eu estou embarcando de volta para o Brasil, né? A gente vai trazer aí declaração de Marcos Braz, a gente vai trazer ele que está no erro com a nação, né? Está no erro com a nação. A gente precisa falar todo dia isso, porque, olha, o que aconteceu o Flamengo nesse início do ano aí com essa Supercopa e esse Mundial de Clubes não é justo, não está certo. A gente tem que estar sempre falando e buscando, né, criticar o que está errado, né? Vamos lá, eu vou começar aqui falando sobre a questão também de SAF, né? Eu só quero lembrar você que na Stake você tem aí o primeiro jogo seguro, né, até R$150, e você tem o código promocional PAPARAZZORN, stake.com, né, stake.com, patrocinadora também do UFC e de várias equipes do futebol europeu. É gigantesca, tem as melhores odds do mercado, então garanta agora mesmo o seu jogo seguro, né, com a Stake, com o código promocional PAPARAZZORN. Bem, vamos lá, eu vou começar aqui falando sobre uma situação aí importante, né, que é a questão de SAF. Muita gente querendo saber se o Flamengo vai ou não vender parte do clube. Você vê que SAF não resolve, né? Ontem o Vasco lá da 777 tomou um vareio do Fluminense, 2-0, e que golaço do Cano, hein, do meio do campo. Olha, eu vou falar uma coisa, hein, aquele gol ali, eu sempre falei que o Cano, né, era um jogador bom para ser ali. O problema é que prefere ser titular no Fluminense ou reserva no Flamengo, mas seria um excelente reserva para o Pedro. Mas é um bom jogador, né, e fez um golaço ontem contra o Vasco, né, e, cara, SAF não é a resolução dos problemas, né? O mais importante é a administração. Eu sempre falei isso. E o Flamengo estuda aí, né, matéria até do Flá Resenha, inovar com um novo formato de SAF. Dentro das possibilidades de uma SAF, o Flamengo busca um modelo aí diferente, né, do que a maioria dos clubes brasileiros tem buscado. A gente já tinha falado sobre isso, só que agora está vindo à tona para valer essa situação. A matéria fala o seguinte, matéria na verdade do Mundo Rubro-Negro, que eles replicaram, né, que o Flamengo convocou seus conselheiros para uma nova palestra. O intuito é discutir os rumos do clube, mas, né, podem buscar aí uma alternativa diferente do que fizeram Botafogo, Bahia, Cruzeiro, Vasco. A reunião vai acontecer hoje, tá? Nessa segunda-feira, a partir das 18h30. Então, hoje tem a reunião decisiva, né, uma reunião importante com relação à questão de SAF do Flamengo. O palestrante será o senador Carlos Portinho, que é o relator da lei da SAF. A iniciativa partiu do BAP, né, e muita gente falando de briga interna no Flamengo, crise, problemas, e eu volto a dizer, é só o Flamengo perder que acontece uma situação dessa. Tem crise, porque está todo mundo brigado. Realmente, tem a divergência política dentro do Flamengo, mas é sempre pior quando o Flamengo perde, né? Então o BAP, que é o presidente aí do Conselho de Administração, em conjunto com o Antônio Alcides, né, que é o presidente do Conselho Deliberativo, estão aí tendo essa iniciativa de trazer essa palestra sobre SAF para o Flamengo hoje, né? O Flamengo que sim busca uma alternativa aí diferente, né, do que os outros clubes brasileiros fizeram. Eu acho importante a gente estar falando isso porque muito se fala na questão da SAF, mas a gente sabe que o Flamengo não precisa. O Flamengo não precisa passar por a venda do clube, não, o Flamengo não precisa. Trazer então a informação aqui da questão do Arrascaeta, né, que o Arrascaeta
iniciou um tratamento aí após uma suspeita, né, um medo que ele pudesse estar com um princípio de lesão no jogo da decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes. E aí ele inclusive postou mais uma vez imagem. A gente sabe que aquele tipo de recuperação ali é normal, né, é o que o jogador precisa para recuperar ali a parte muscular e tudo mais. Então ele estava com dores na posterior da coxa direita, né? Foi submetido aí a também exames, mas o Flamengo ainda não divulgou nada, e ele foi substituído no final da partida, né? Mas de qualquer forma já deu início a tratamento para evitar qualquer tipo de lesão. Então acho que não é motivo para a gente ficar preocupado, né? O Arrascaeta, ele já começou um tratamento antes mesmo que tivesse algum problema maior. Eu vou estar falando com vocês aqui porque saiu uma notícia de que o Marinho tinha se reunido pedindo para ficar no Flamengo, tinha se reunido com a diretoria, e a gente conversou inclusive com o próprio Marinho, conversei com o Marinho, e ele ficou muito chateado com essa notícia. Ele não desmentiu nem confirmou, mas a forma que ele ficou chateado quando eu perguntei se isso tinha acontecido prova que ele estava muito contrariado de que aquilo ali realmente não tinha acontecido. Ele ficou muito chateado, né? Impressão que dá, eu sei que ele também já não tinha gostado de notícia recente que tinha saído, que o Vitor Pereira, né, não contava com ele e tudo mais, e a gente sabe que esses momentos aí tem muita especulação, isso incomoda os jogadores, né? O Marinho tem vontade aí de continuar no Flamengo, e não foi informado até o momento, de forma alguma, com relação aí a ter sido preterido, do Flamengo não querer, do Vitor Pereira não querer que ele continue mais. Então essa informação do Marinho aí que eu queria passar para vocês é que não há essa confirmação que ele foi pedir para ter reunião, então nada disso. Com relação aí à questão do Léo Pereira, é o jogador que eu falei que preocupa para a decisão da Recopa. O Léo Pereira, né, teve o problema no jogo contra o Al Hilal, e a gente sabe que nem participou do jogo contra o Al Ahly, e a gente fica preocupado porque a Recopa está aí batendo na porta, né? A contusão aí, segundo o Vene Casagrande, foi considerada grave, e ele deve desfalcar aí o Flamengo na Recopa, né? Foi confirmada a lesão aí no músculo posterior, o Flamengo até divulgou, posterior da coxa direita, e ele está preocupando demais aí para a Recopa, né? Ele corre o risco de não ser nem relacionado para o jogo de ida, né? E volta também, pode acontecer de não ser nem relacionado. Então o Léo Pereira, o zagueiro aí que foi titular no time das Copas aí no ano de 2022 e vinha sendo titular aí nas principais decisões do Flamengo, né? Do Dorival e até mesmo do próprio Vitor Pereira. Então o Flamengo pode ter esse desfalque aí do Léo Pereira. Passar para vocês também que com o Flamengo vencendo a disputa de terceiro lugar, a premiação que o Flamengo levou foi de 14 milhões de reais, né, no total. Essa é a premiação que o Flamengo leva para casa. O Flamengo que já chegou no Rio de Janeiro, uma premiação aí de 14 milhões de reais. Aí vai ter gente que vai falar, pô, podia ser muito mais, né? Podia ser, se fosse campeão, podia ser 25, mais os 25 que a Conmebol ia dar, de 50, né? O Flamengo está recebendo aí aproximadamente um terço, né? 14 milhões de reais, é uma pena, né? Fazer o quê? Neste domingo, o Pedro foi pauta, né? O atacante Pedro foi pauta do jornal Marca, né? Jornal espanhol, e segundo a publicação, o brasileiro já é novamente aguardado no continente europeu. A matéria fala sobre a passagem do jogador na Fiorentina, o clube que o comprou do Fluminense em 2019, mas que na temporada seguinte o emprestou para o Flamengo, e na continuação o jornal afirma que Pedro não se arrependeu de ter ido para o rubro-negro, mas que a Europa logo o aguarda. Aí eles falam aqui na matéria do Marca: ele não se arrepende. Pedro reivindicou a artilharia do Mundial de Clubes, um prêmio honorário.
já que não há premiação como tal nesse torneio, mais cedo ou mais tarde a Europa já está esperando por você pela segunda vez. Então, a matéria aí do jornal Marca, né, e a gente espera que não, que a Europa não, pelo menos não tão cedo, né, que a Europa não tenha o Pedro de volta. Mas, infelizmente, né, logo depois disso aí, o Fichages trouxe uma informação que Pedro e Paquetá podem estar juntos novamente. Um dos destaques aí do Flamengo na temporada, o atacante Pedro entrou no radar do West Ham da Inglaterra, clube do meia Lucas Paquetá, como eu falei para vocês na chamada. Para contratar o atacante, o West Ham sabe que não terá tarefa fácil, e aí eles avaliam, né, uma investida de 40 milhões de euros no Pedro, cerca de 225 milhões de reais na cotação atual, né, para tentar a contratação do jogador de 25 anos. Aí você me pergunta, mas o Flamengo não vai vender, né, Papa? Eu achava que não ia vender o João Gomes. Eu até falei, pô, o Flamengo não vai vender o João Gomes não quer sair. E aí? Olha aí. Vendeu um dos nossos principais jogadores, já estreou com 17 minutos, fez um gol decisivo, né? Então, essa questão do Pedro aí, eu sinceramente, cara, 225 milhões de reais é mais do que foi a venda do Vini Júnior. Eu não posso garantir. Eu fico muito triste, fico chateado se uma situação dessa acontecer, mas como é que eu vou garantir para vocês que o Flamengo não vai fazer isso? Os caras parece que não aprendem, vendem os jogadores para os clubes e depois vai ter que enfrentar uma equipe, como enfrentou o Al Hilal, que tem o Cuejá e o Michael, que são ex-Flamengo. Aí poderia, de repente, enfrentar o Real Madrid na final e tinha o Vini Júnior lá. O Flamengo reforça os caras para eles serem esses monstros que eles são hoje, né? Trazer a informação aí que o adversário do Flamengo na Recopa Sul-Americana, o Independiente Del Valle, né, garantiu o título aí da Supercopa Equatoriana no último sábado, aí, dia 11, no dia que o Flamengo ganhou a disputa de terceiro lugar. E esse foi o primeiro título da equipe aí na temporada. O Flamengo, que infelizmente até o momento, né, está com 2 decisões e 2 derrotas. Na verdade, uma decisão, né, e uma semifinal, mas foi eliminado em uma e perdeu a outra decisão. A Federação do Rio de Janeiro confirmou a data do clássico entre Botafogo e Flamengo pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Vai acontecer no dia 25 de fevereiro, um sábado, às 18 horas, né? Embora ainda não esteja 100% confirmada, a tendência é que o duelo ocorra no estádio Mané Garrincha, em Brasília, né? O Botafogo é mandante do duelo, está realizando obras no gramado do Newton Santos, do Engenhão, né? Eu gosto de chamar de Engenhão, mudar Newton Santos, Engenhão. Eles não gostam, o botafoguense não gosta que fale Engenhão, é Engenhão. Cara, e antes de eu trazer aqui as aspas dos jogadores do Flamengo, do Braz, né, depois da chegada do Flamengo, importante a gente trazer aqui, o maior ídolo, né, da história do Flamengo, nosso galinho Zico, ele foi convidado pela FIFA para participar de um amistoso com algumas lendas do futebol internacional, né, e a partida que foi disputada no Marrocos contou também com a presença dos brasileiros Roberto Carlos, Sávio, além de outros grandes nomes do futebol. Né, o Gianni Infantino, presidente da FIFA, também participou do amistoso e posou ao lado do Galinho, né, o Zico, como sempre, com muita moral, né? A gente só fica na reclamação pela escolha da arbitragem, né, dona FIFA, né, Infantino? Né? A arbitragem do jogo Flamengo e Al Hilal, aquele espanhol que torce pro Real Madrid, né, que vocês colocaram lá, totalmente desnecessário, né? Aquilo ali foi um absurdo. Bem, e na chegada do Flamengo ao Rio de Janeiro, o Braz mandou o seguinte sobre as contratações no início de temporada. O Flamengo sempre tenta se fortificar no começo do ano, tenta fortalecer o elenco. Trouxemos o Gerson, que é um reforço que queríamos, nós temos que colocar desculpa, não temos que colocar desculpa em nada. Vida que segue, domingo já embarcamos para a Recopa. Pô, cara, impressionante. Eu fico impressionado que, pô, parece que tá tudo bem, tudo normal, não tem nada para falar, né, Braz? Parece que tá tudo normal, parece que nada aconteceu. E fala, tipo, dando de ombro, tipo, domingo nós estamos indo já para a Recopa, vida que segue, vida que segue. E o torcedor tem vários torcedores aqui embarcando hoje.
de volta para o Brasil. Agora mesmo, estava no check-in ali, tinham vários torcedores de camisa do Flamengo aqui no embarque, aqui em Portugal, a galera embarcando de volta para o Brasil com essa decepção, e você fala isso, vida que segue. Vida que segue. Né? Aí fala dos títulos que conquistou. O torcedor quer saber do passado não, cara. O torcedor quer saber do presente e do maior sonho que era o Mundial, tá? Aí ele fala que vamos decidir em casa com a nossa torcida. Não podemos pensar em outro resultado que não seja as vitórias, não sejam as vitórias, né? Ele também falou que a gente não esperava o resultado negativo para o Al Hilal, a gente esperava ir à final. Logo no primeiro jogo a gente pensou bastante coisa, muita coisa. A gente acredita no trabalho do Vitor, é importante ratificar. Agora é vida que segue. E de novo falando que é vida que segue. No domingo vai estar todo mundo embarcando para Quito, para uma final importantíssima, que já é a final da Recopa. Não foi o começo do ano esperado, mas eu acho que agora vamos pensar na frente, corrigir o que tem que corrigir, não tem muito o que falar. Agora é trabalhar, viajar e ir para os próximos campeonatos. Né? Agora é pensar nos próximos campeonatos. Fazer o quê, né? A gente também tem aqui o Arturo Vidal, né, que segundo o portal Torcedores, o Celta de Vigo da Espanha abriu conversas com o Flamengo por Vidal, né? O Antônio Chaves, diretor esportivo do clube espanhol, esteve no Marrocos para conversar com os dirigentes do Flamengo, e as conversas ainda estão apenas nas fases preliminares, né? A ideia do técnico do Celta, Carlos Carvalhal, é contratar alguém para dar experiência à sua equipe. Contudo, a expectativa agora é que Vidal comece a ganhar mais minutos em campo pelo Flamengo, tá? Então, interesse aí do Celta de Vigo na contratação do Arturo Vidal. E também outro que falou na chegada do Flamengo no aeroporto foi o Everton Ribeiro. Ele falou o seguinte: quando o resultado não vem, as críticas aparecem, sobra para todo mundo, mas temos que estar juntos. A vitória traz tranquilidade para trabalhar e na derrota temos que nos juntar. Só assim que vai. Só assim que vai melhorar. É um trabalho novo, estamos começando e temos que assimilar o mais rápido possível. Vitor está mostrando as ideias dele trabalhando bastante e estamos juntos. Esse é o caminho que temos que seguir para vencermos, que é o que mais queremos, né? Todos eles, é importante a gente frisar, tanto o Gabigol quanto o Everton Ribeiro, ressaltando a importância do trabalho do Vitor Pereira e que acreditam no trabalho dele, e que estão gostando e que sabem que ele está mudando as coisas e que não vai ser de uma hora para outra. E dando respaldo, né? O Braz já falou também que... Cara, olha só, por mais que eu considere que os erros absurdos do Braz, esses erros aí que me incomodam demais, planejamento e tudo mais, férias, o Vitor Pereira tinha que ter pago a multa do Vitor, ter colocado ele no Flamengo um pouco antes, ter voltado das férias antes. Mas o Vitor Pereira eu sempre confiei, e eu acho que é certo sim. Nessa questão, nesse quesito, nesse momento, trocar treinador não existe. É dar respaldo ao Vitor Pereira, né? E os jogadores também estão querendo dar esse respaldo aí ao Vitor Pereira. O Everton Ribeiro fala que a tranquilidade de poder trabalhar principalmente e saber que temos muito pela frente, temos que melhorar, isso é o principal. Podemos ver isso no Mundial, como um time mesmo, em todos os setores, para brigar por títulos novamente. Esse é o nosso objetivo. Eu confio demais, cara. Esses jogadores que estão aí conquistaram nada menos do que 2 Libertadores, 2 brasileiros, 1 Copa do Brasil, 2 Supercopas, 1 Recopa, 3 Carioca, 11 títulos, cara. 11 títulos. Né? Ainda tem Florida Cup, 12 títulos. Então, cara, eu falo para vocês, não é, tá, qualquer elenco, tá? E a base está mantida aí, a gente sabe disso. Não é qualquer elenco. Também passar para vocês aí os próximos jogos do Flamengo. Volta Redonda no dia 15 de fevereiro às 21h10, né, quarta-feira. Resende e Flamengo no sábado, 18/2 às 16 horas. Botafogo e Flamengo no dia 25/2, sábado, tá? Tem que confirmar o horário e também o local. Flamengo e Vasco, 5 de março, né? E são jogos do Carioca. Flamengo jogando contra o Vasco dia 5 de março, um domingo, e numa quarta-feira Flamengo e Fluminense, 8 de março, tá? Também o horário de Flamengo e Vasco e de Flamengo e Fluminense a confirmar. Eu convido você
a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online e na loja física Nação Rubro-Negra de Orlando, na International Drive, no mall do Banco do Brasil Américas ali. Eu falo sempre para vocês, é muito importante, o Flamengo fincou a bandeira em Orlando, você que está na Flórida, vá até a loja do Flamengo em Orlando, né, e garanta o desconto do Paparazzo na loja física, tá? Tem desconto do Paparazzo na loja de Orlando. É isso, né? Convido você também a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Mais tarde aí eu volto, não sei da onde, você pode acompanhar também no Paparazzo Rubro-Negro 2 aí o nosso programa, né? O Tropa Rubro-Negra, hoje é o meio-dia, também no canal do Tropa Rubro-Negra, no canal Rubro News, no Deco SRN, meio-dia tem Tropa Rubro-Negra, e eu não sei, né, a hora que eu vou conseguir postar o próximo vídeo, mas você pode estar acompanhando as nossas redes aí. Vamos com tudo, um grande abraço, valeu, fui!